Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando o caderno de atividades, página 24. Vamos lá. O texto a seguir explica por que o número de bibliotecas no Brasil não é o maior problema do país, mas sim a falta de familiaridade dos brasileiros com os livros. Leia-o com atenção e, na sequência, responda as questões. Faltam bibliotecas no Brasil, mas este não é o maior problema. A formação deficiente dos leitores ajuda a explicar a falta de familiaridade dos brasileiros com os livros. Os dados sobre o número de bibliotecas no Brasil trazem uma boa e uma má notícia. A boa: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, a proporção das cidades com bibliotecas subiu de 76,3% para 97,1% entre 1999 e 2014. Dos 5.570 municípios, apenas 112 ainda não possuem espaço público de leitura. A má notícia: o Brasil possui uma biblioteca pública para cada 30 mil habitantes em média. Nos Estados Unidos, a proporção é de 1 para 19 mil. Na República Tcheca, que tem o maior índice do mundo, a proporção é de 1 para cada 1.970 habitantes. Ao todo, o Brasil tem 7.166 bibliotecas cadastradas no Sistema Nacional de Bibliotecas do Ministério da Cultura. Outro dado negativo é o baixo índice de leitura dos brasileiros. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura, realizada pelo IBOP por encomenda do Instituto Pro Livro em 2014, 44% dos brasileiros não têm o hábito de ler e 30% nunca compraram um livro sequer. Na média, cada pessoa lê 4,96 livros por ano. Segundo o Índice de Cultura Mundial, o Brasil ocupa apenas a 27ª posição com um ranking liderado pela Índia, onde as pessoas leem, em média, 10 horas e 40 minutos por semana, o dobro do praticado no Brasil. Os indianos são seguidos por Tailândia, China, Filipinas, República Tcheca e França, Venezuela, 14º lugar, Argentina, 18º e México, 25º lugar. Estão à frente do Brasil. 9. Qual é a boa e a má notícia sobre o número de bibliotecas no Brasil? Então, qual que é a boa e qual que é a má? Coloquem aí. 10. A falta de familiaridade dos brasileiros com os livros é um problema mais grave do que o baixo número de bibliotecas no país. Que passagem do texto confirma essa afirmação? Então, você vai pegar o trecho e colocar aqui. 11. Qual é a situação do país em relação ao hábito de leitura dos brasileiros? Como está a colocação do Brasil? Qual que é o percentual aí que o brasileiro anda lendo? 12. Sobre o período que compõe o título, faltam bibliotecas no Brasil, mas este não é o maior problema. É correto afirmar que. Então, vocês irão ler as alternativas e escolher a alternativa correta. Então, prestando atenção aí, oração coordenada, subordinada. Então, coordenada é quando ela é independente, subordinada é quando ela depende da outra. Vamos lá, 13. Forme um período composto por orações coordenadas sindéticas e com as seguintes orações. Então, vamos lá. Muitos brasileiros acham os livros caros. Muitos brasileiros não compram livros. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai transformá-la em uma oração sindética. Forme um período composto por orações coordenadas sindéticas. Então, para ela ser sindética, o que a gente tem que fazer? Tem que incluir o que aí? O que eu coloco aí no lugar desse ponto final? É o que você vai fazer. Então, vou te ajudar. Você vai incluir, elimina a vírgula, coloca uma pontuação e uma conjunção. E completa a frase. Tá? Então, você pode até inverter a situação dessa frase aqui, ou eliminar alguns trechos para não ficar repetitivo. Ok? Mesma coisa acabei com a C. Então, inclui uma pontuação, em seguida uma conjunção e completa a frase. O texto a seguir apresenta alguns recursos digitais voltados ao desenvolvimento de habilidades de pessoas com deficiências. Leia para responder as questões propostas. Recursos digitais gratuitos para incluir alunos com deficiência. Algumas pessoas possuem deficiências físicas ou mentais e por isso se veem impedidas de acessar informações e conhecimento com a mesma facilidade que os outros.
Acredito que a escola seja um dos principais espaços onde a tecnologia deve ser usada para promover a diminuição dessas dificuldades e a garantia de que todos possam aprender. No intuito de conhecer as iniciativas desse sentido, fui conversar com Daisy Tomazin Barbosa. Ela é uma educadora que, nas últimas 2 décadas, vem se especializando em pesquisar sobre o desenvolvimento da tecnologia como instrumento auxiliar na superação da exclusão de pessoas portadoras de deficiência. Daisy tem deficiência física e, desde a infância, pesquisa e compartilha este conhecimento com outros educadores, para que meninos e meninas deficientes possam ter boas oportunidades de desenvolverem suas potencialidades. Daisy indica mais 9 softwares gratuitos que podem ser utilizados pelos educadores como instrumento de inclusão. DOSBox, sistema destinado ao uso do computador através de controle de voz, indicado para quem possui deficiência visual e dificuldades de leitura e escrita. Vamos lá, continua aqui na outra página. Então tem outro, o Soboran Virtual, Abaco, de desenvolvimento lógico-matemático, para estudantes com baixa visão e dificuldades em operações matemáticas. Aí eu tenho outro, que é o NVDA, leitor de tela em código aberto para deficientes visuais e motores. Simon, controle de computador através da voz, indicado para quem tem deficiência motora. GCRIP, game para estimulação, para portadores de síndrome de Down. MacDaisy, permite a leitura e produção de livros em formato digital acessível, indicado para alunos com deficiência visual e dificuldades de leitura e escrita. Eugênio, predidor de texto, para quem tem dificuldade de leitura e escrita. Microfênix, controle de computador através de voz ou som, para deficientes motores. Holmes, estratégias para desenvolvimento global, para deficiência intelectual e dificuldades de aprendizagem. Vamos lá, 14. Considerando o texto lido, qual o objetivo do desenvolvimento de aplicativos digitais voltados ao público com deficiência? Então, por que eles criaram? Para quê? Só colocar aí. Pode explicar com as suas palavras, não tem problema, tá? Então, considerando o texto lido, qual é o objetivo do desenvolvimento desses aplicativos digitais, que são voltados para esse público que é deficiente? 15. Qual o papel da educadora Daisy? Esse processo de desenvolvimento de recursos digitais dirigidos às pessoas com deficiência. Então, o que ela é responsável? O que ela faz? Só explicar aqui também. 16. Classifica as orações a seguir conforme as indicações. Então, 1 é para a oração coordenada sintética aditiva, coordenada sintética adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, a conjunção é que vai mandar aqui. Cuidado com a conclusiva e explicativa, porque uma vem antes e outra vem depois do verbo. Então, consultem aquela página roxinha que vai te ajudar na dúvida. Então, só ler e colocar aí a numeração. Vamos lá, 17. Elabore um período composto por coordenação em que sejam presentes as palavras a seguir, de forma exata ou aproximada com sinônimos, por exemplo. Então, aqui, gente, você vai elaborar uma frase em período composto. Então, se é composto, 2 verbos, por coordenação. Coordenação é independente. Então, dois verbos que sejam um independente do outro, tá? E que tenha uma conjunção que tenha sentido de inclusão. Depois, você vai usar, aliás, a inclusão não. Elabore um período composto por coordenação em que sejam presentes as palavras a seguir. Então, as palavras. Então, você vai incluir período composto, 2 verbos, coordenação que estejam presentes dessa palavra. Então, vai ter que ter na sua frase a palavra inclusão, a palavra acesso e conhecimento. Tá? As 3. Então, uma de cada. De forma exata ou aproximada, com sinônimos, por exemplo. Então, vamos lá, de novo, se vamos ver exatamente essa palavra, pode ser sinônimos. Elabore um período composto por coordenação em que estejam presentes as palavras a seguir. De forma exata ou aproximada. Então, você pode colocar tanto essa palavra aqui, tanto sinônimos. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. A escrita é diferente, mas que têm o mesmo sentido. Então, inclusão, incluir, envolver, acesso, acessibilidade,
conhecimento, o que eu posso substituir essas palavras que têm o mesmo sentido? É isso. Vamos lá para 18. Qual das orações em destaque está classificada corretamente? Então é só ler com bastante atenção e escolher a alternativa correta, considerando sempre essas partes em destaque, ó, sempre, tá? Então é só prestar bastante atenção. A gente vai parar aqui porque a 19, ela pega... Ah, não, essa daqui dá para continuar, porque eu pensei que ia para a próxima página. Então vamos só para essa página aqui, 19, exercício 19. Reescreva os pares de orações a seguir, utilizando adequadamente as seguintes conjunções: porém, portanto e porquê. Então, olha lá. Reescreva os pares de orações a seguir, utilizando adequadamente as seguintes conjunções: porém, portanto e porquê. Então, você vai reescrever. Estudou muito. Qual das três é mais viável aqui para unificar as duas? Foi aprovado no concurso. Então, é só reescrever incluindo uma das três. Só isso, tá? Então, é bem tranquilo. Isso na A, na B, na C, D, E, F e G, ok? E a gente vai parar aqui e continuamos na próxima videoaula, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.